aula de hoje, dessa série dedicada a você, operador de empilhadeira, vamos falar da estrutura, funcionamento e manutenção do seu instrumento de trabalho, a empilhadeira. A importância que este equipamento tem para a movimentação de cargas é muito grande. A empilhadeira permite ganhos expressivos, já que reduz o número de pessoas envolvidas no manuseio da carga, traz agilidade na movimentação e permite o aumento da taxa de ocupação do depósito através da armazenagem vertical. Por tudo isso, é importante que você, operador de empilhadeira, que é um dos profissionais responsáveis pela qualidade no processo de movimentação de cargas, conheça muito bem o seu equipamento. Dotada de garfos e outros dispositivos de sustentação de carga, a empilhadeira foi projetada de forma a permitir a movimentação e o deslocamento de materiais no sentido horizontal e vertical. A empilhadeira foi projetada para trabalhar como uma gangorra, ou seja, a carga colocada nos garfos é equilibrada por um contrapeso colocado na outra extremidade. O centro de apoio ou ponto de equilíbrio está localizado no eixo dianteiro. O equilíbrio da gangorra são os pesos em seus extremos, ou seja, a carga e o contrapeso, e as distâncias desses pesos em relação ao ponto de equilíbrio. Como não se pode variar o peso de uma empilhadeira, nem a posição de seu centro de gravidade em relação ao centro das rodas dianteiras, precisamos encontrar o equilíbrio, escolhendo adequadamente as dimensões e o peso da carga e a sua posição sobre os garfos. A maioria das empilhadeiras tem uma suspensão de 3 pontos, mesmo quando se locomove sobre 4 rodas. Toda empilhadeira tem sua capacidade de carga especificada em função da distância entre o centro de gravidade da carga e a face anterior dos garfos, denominada centro de carga. Caso o peso da carga ultrapasse a capacidade nominal da empilhadeira ou o centro de carga esteja além do especificado, poderá ocorrer um desequilíbrio e, consequentemente, um tombamento. No Brasil, existem empilhadeiras operando com capacidade de carga na faixa de 1,5 a 50 toneladas, sendo as elétricas até 10 toneladas. Toda empilhadeira ela tem uma capacidade de elevação de peso. Tem o peso, o eixo central, né, o peso central dela, né, e nós temos que respeitar, em primeiro lugar, a elevação de peso dela. Porque se você tentar elevar até que seja 100 quilos a mais além do permitido, com certeza ela não vai suportar, ela vai tombar à frente. Vamos ver agora quais são as partes básicas de uma empilhadeira. O chassi é a estrutura metálica, geralmente de ferro, que serve de contrapeso para a carga e de proteção para vários componentes. A torre ou coluna é o componente empregado na movimentação de materiais no sentido vertical. Pode ser inclinada para frente 6 graus e para trás 12 graus. Os garfos são dispositivos utilizados para apoiar os materiais a serem movimentados. Podem ser aumentados com a utilização de extensões. Contrapeso é o peso situado na parte traseira, que serve para equilibrar o veículo quando carregado. Ele faz parte da própria carcaça. As alavancas são utilizadas para mudança de direção e para controlar a elevação da carga, inclinação da torre, mudança de velocidade e freio de estacionamento. Em alguns modelos, o acionamento desse freio é através de pedal. Pneus podem ser 4 ou 3, maciços ou com câmaras de ar. As empilhadeiras de 3 rodas podem dar uma volta completa sem sair do lugar. Painel de controle registra os principais pontos operacionais do equipamento. Temos geralmente o indicador de combustível, o indicador de temperatura do motor, indicador da carga de bateria, o orímetro, que indica o número de horas trabalhadas, e o medidor de pressão de óleo do motor. Um sistema de manutenção de qualquer equipamento é baseado em 2 tipos de ações: preventivas e corretivas. As ações preventivas visam evitar a ocorrência de falhas no sistema operacional do veículo, propiciando assim uma melhor utilização do equipamento.
No manual de cada fabricante, há um plano de revisões periódicas, nos quais são especificados os itens a serem observados ou substituídos. As ações corretivas se concentram em normalizar o sistema operacional do veículo, corrigindo as falhas apresentadas, muitas vezes através da substituição de peças ou componentes. É uma atividade técnica realizada por profissionais qualificados e em locais apropriados. Há ainda um tipo de ação preventiva que está sob sua responsabilidade, operador. É a inspeção diária do equipamento, normalmente chamada de manutenção de primeiro nível. Ela consiste na verificação de alguns itens previamente determinados, que podem ser indicativos de anormalidades no sistema operacional do veículo ou poderão vir a causar danos ao equipamento. É comum existir nas empresas uma ficha na qual é anotado o estado de cada item. Diariamente, devem ser verificados os seguintes itens. Nível de água da bateria. Você precisa observá-lo e, sempre que estiver abaixo do nível marcado, completar com água destilada. Cabos de bateria. É importante que você verifique constantemente se estão soltos ou esfolados. Água no radiador. Lembre-se que só se coloca no motor frio. Se o motor estiver quente, coloca-se água somente se o veículo estiver ligado, para evitar o choque térmico. Nível de óleo no cárter. Observe o nível do óleo. Use a vareta e, se necessário, complete com o óleo especificado pelo fabricante. Nível do óleo na direção hidráulica. Também é importante verificar constantemente o nível e, se necessário, completar com o óleo recomendado. Filtro de ar. Ele deve estar sempre limpo para o perfeito funcionamento do motor. Buzina. Verifique o seu funcionamento. Pneus. Cheque o estado geral. Folga do pedal da embreagem. A folga livre deve estar entre 20 e 25 milímetros. Extintor de incêndio. Examinar lacre e pressão do relógio. Combustível. Verificar a quantidade. Freio de estacionamento. Verifique se está com boa pressão na alavanca ou no pedal. Freio das rodas. Com o veículo em funcionamento, veja se os freios estão funcionando bem. O pedal de freio deve ter uma folga livre entre 15 e 25 milímetros e deve estar alto e firme ao ser pressionado. Marcadores do painel. Verificar todos com o veículo em funcionamento. Segundo o manual do fabricante da sua empilhadeira, há alguns itens que merecem uma atenção periódica dentro dos planos de revisão. Vamos lembrar quais são: óleo do motor e filtro de óleo. Precisa ser mantido na marca cheio da vareta. Desligue o motor antes de verificar o nível de óleo e reabasteça conforme necessário. O óleo e o filtro de óleo precisam ser trocados, dependendo das condições de uso, entre 50 e 250 horas de funcionamento. A indicação está no manual do fabricante. Radiador. Se o motor estiver quente, coloca-se água somente se o veículo estiver ligado. Correia do ventilador. Atenção na correia do ventilador precisa ser inspecionada periodicamente. Se estiver correta, a correia deve ceder até 1,25 centímetros, ou seja, meia polegada, na seção média entre a polia do eixo de manivelas e a polia da bomba d'água. Quando duas ou mais correias são utilizadas na mesma polia, elas precisam ser substituídas em conjunto. Filtro de ar. É importante mantê-lo sempre limpo, seguindo as instruções do fabricante quanto à troca. Óleo de transmissão e diferencial. Geralmente, são substituídos após 1000 horas de funcionamento, dependendo das instruções do fabricante. Óleo hidráulico. Precisa ser trocado a cada 2000 horas de uso ou, no mínimo, uma vez por ano. A verificação é feita com a torre no chão. Em caso de falta, indicada pela vareta, use óleo hidráulico. Com o motor funcionando, verifique todas as funções hidráulicas. Todos os movimentos da torre devem ser suaves. Incline a torre completamente à frente e atrás e levante os garfos à altura máxima.
Se os garfos não alcançarem a altura máxima, é indicação de que o nível do óleo está baixo. Bateria. Se a bateria não for seca, verifique o nível da água. Óleo de freio. Verifique o nível do fluido e adicione mais, se necessário. Pressão dos pneus. Pressões inadequadas nos pneus podem prejudicar a estabilidade da empilhadeira. Consulte o manual. Lubrificação. Verifique com atenção a lubrificação das correntes de elevação. Elas estão expostas a condições severas de operação. Nas empilhadeiras a gás, verifique a instalação do gás. Vazamentos podem ser detectados com auxílio de espuma de sabão. No caso de empilhadeiras que são usadas em mais de um turno de trabalho, a verificação precisa ser feita a cada troca de turno e as anormalidades verificadas pelo profissional devem ser informadas ao setor de manutenção responsável. Se a empilhadeira é um equipamento fundamental no processo de movimentação de cargas, é importante que você, operador, se dedique ao seu instrumento de trabalho, zelando pelo seu bom funcionamento. Na próxima aula, vamos falar sobre as maneiras mais adequadas de operar uma empilhadeira. Até lá!